Gente, boa noite. Aqui é o Renato. Eu vou tentar produzir uma videoaula. Como eu nunca fiz isso na minha vida, eu vou tentar fazer o meu melhor, tá? Como essa aqui não vai ser uma aula de verdade, porque eu não sei nem se vai dar certo, eu vou apresentar uma antiga apresentação chamada Viagem a Hiroshima. Eu estive em Hiroshima em 2004 e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né? É uma antiga apresentação, mas eu estou usando muitos recursos de videoaula que para mim são estranhos. Deixa eu aparecer um pouquinho, né? Assim vocês me veem também. Oi, tudo bom? Fico muito contente de reencontrá-los. Eu espero que todos estejam em boa saúde. Tudo aqui é novidade para mim. Microfone, iluminação, música de fundo. E eu nem sei se isso vai dar certo, tá? Vamos ver o que acontece. Viagem a Hiroshima. Estive em Hiroshima. Estive no Japão. Vou tentar falar alguma coisa com a apresentação PowerPoint, tá? Antes, só para ver também, fazer experiência, eu vou passar um filminho sobre energia nuclear, que é dos Simpsons. Tá? Eu não vou passar ele inteiro, mas assim eu vou testando os recursos que tem, tá? Lá vamos. E assim, esta central domina o poder do átomo, de modo a que nós tenhamos energia para fazer funcionar tudo, desde seu videogame dos primeiros favorito até as episódios máquinas de Simpsons. algodão doce. Vamos conhecer mais coisas sobre energia nuclear, tá bem? Luzes! Energia nuclear, nossa amiga Quando incompreendida. a maioria das pessoas pensa em energia nuclear, elas pensam nisso. Nuclear? Na verdade, estamos falando disso. Mas o que é energia nuclear exatamente? Eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. O Choice são... Muito bem. Bom, né? Eu estou fazendo testes, tá bom? Então, eu nem sei se isso aqui vai dar certo. Mas agora nós vamos para a apresentação de Hiroshima mesmo, dado que mostrou a bomba atômica. Depois eu coloco num site separado o filminho em si, o trechinho de filme, tá bom? Então, lá vamos. Aqui é a apresentação PowerPoint. E ela vai começar agora. Pronto. Então, uma antiga apresentação. Ela começa mostrando Hiroshima depois da explosão atômica, tá? Então, Hiroshima é uma cidade ao sul de Tóquio, é na parte sul do Japão. Ela estava relativamente preservada depois da Segunda Guerra Mundial e era um porto ativo, tanto civil como militar. Né? Ela, no final das contas, foi escolhida para ser um alvo atômico porque queria-se saber também o grau de destruição que uma bomba atômica poderia fazer. Só para vocês terem ideia, em março de 1945, Tóquio foi bombardeado pesadamente, com 350 bombardeios pesados com napalm. Morreram 100 mil pessoas nesse bombardeio. A cidade ardeu em chamas, não sobrou nada daquele lugar. Morreu mais gente em Tóquio, naquele ataque, do que em Hiroshima, né? Naquele dia, e depois somado com Nagasaki, talvez tenha passado. De qualquer forma, Hiroshima era uma cidade que se orgulhava bastante da sua frota de bondes, né? E a gente vai ver esses bondes ao longo da apresentação. Olha aí, mais uma foto. Essa foto é importante. Deixa eu pegar aqui o papelzinho. Esse lugar que a gente conhece como Domo de Hiroshima, ele é o pavilhão da promoção industrial. Por quê? Como eu falei, era uma cidade portuária, é um importante display, né, um importante expositor dos produtos japoneses ali no tempo de comércio. É um projeto feito na Europa, né, por isso que ele tem essa forma de domo, ele não tem nada a ver com a arquitetura japonesa, e ele era de alvenaria.
quase tudo no Japão, naquela época, era feita de madeira. Então, tanto nas bombas incendiárias como depois na bomba atômica, basicamente a maior parte das vítimas vieram dos dias de incêndio que aconteceram depois. Não vieram da morte por radiação, vieram por morte por incêndio. Só para vocês terem ideia, vamos fazer aqui mais uma experiência aqui. Olha aí, né? Assim eu me coloco em outra posição, né? Só para vocês terem ideia, no bombardeio do Japão, de Tóquio, o pessoal americano a 9.000 pés sentia cheiro de carne queimada e era tão intenso a convecção do ar por causa das explosões que os aviões ficavam difíceis de tripular. Então, as pessoas também, elas não davam nem tempo de morrerem queimadas, elas morriam por sucção de ar mesmo, né? É uma coisa bem feia. Bom, aí é uma foto de internet, né? Uma foto que não fui eu que tirei, mas dá para ver algumas coisas interessantes nessa foto. Olha, aqui é a entrada. Esse parque que está aqui, ele chama Parque Memorial da Paz de Hiroshima. O domo, em particular, é uma superfície brilhante e ela serviu também de alvo para a bomba atômica. A bomba atômica acabou explodindo em cima disso daqui a cerca de 800 metros de altura. Por que não evaporou tudo? É uma construção feita de alvenaria, mas mais importante, tá? As construções, normalmente, elas aguentam tensões verticais. Então, como explodiu em cima, as paredes ficaram mais ou menos íntegras. À medida que você dava um ângulo, né, se distanciando da bomba, né, o ar empurrava lateralmente e as casas todas caíam que nem cartas de baralho. Então, vamos ver aqui a próxima transparência. Essa é interessante. Né? Então, aqui, já que, né, vamos falar de Hiroshima, vocês eventualmente vão acabar indo, então eu já vou servir como guia, o primeiro guia turístico de vocês. Essa coisa aqui, que vocês não conhecem, aqui é um santuário shintoísta, é a entrada dele, tá? Essa arquitetura aí, esse portão, chama Torii. E esse Torii, em particular, está na ilha de Miyajima. Ela não é muito longe de Hiroshima. Ela é talvez 30 quilômetros de distância. É uma ilha sagrada. Interessante que esse Torii tão bonito, ele fica no mar e na maré a água recolhe e você pode andar embaixo dele. E quando a maré sobe, fica com água, os barquinhos passam, vêm do continente e passam por ele. Quando eu estive em Miyajima, estava seco, então eu fui andar lá que nem um turista, ficar passeando. Aqui a parte de baixo é o que se chama de... Eu não vou perder o nome. Okonomiyaki, tá? É uma iguaria típica da cidade de Hiroshima, certo? Ela é feita com macarrão e tempero fritado tudo como se fosse uma panqueca, mas é muito legal, muito gostoso e, acreditem, já tive a oportunidade de comer em São Paulo. É típico de Hiroshima, tá? É equivalente a comer uma comida típica do Nordeste que você nunca encontraria fora do lugar. É a mesma coisa. Também a história é que o japonês não tinha a dieta baseada nem em massa nem em trigo, mas depois da Segunda Guerra era o que tinha para comer, porque basicamente os americanos foram levando comida para as pessoas ali, né? Porque a economia estava arrasada. E aqui uma visão moderna, mas a foto é meio velha, tá? Da Hiroshima de atual, né? Então a Hiroshima atual ela é bonita, arborizada, né? Reconstruída, basicamente porque foi posta abaixo até o fim.
Tá? As cidades europeias, em geral, também são bonitas, limpinhas, impecáveis, porque, né, principalmente falando de Alemanha, elas foram posto abaixo até o último tijolo. Né? Eu estive em Munique e é assim mesmo, linda. Tá bom? Então, vamos avançando. Avança. Aí, mapinha do Japão. Então, vamos... Ó, assim eu vejo também daqui, né? Olha, o mapa é o seguinte: Tóquio, né, aqui no meinho, norte do Japão, aqui o norte ele não tem as cidades tão importantes assim, as cidades mais importantes estão aqui, tá? Hiroshima, olha como ela é longe de Tóquio. De trem-bala, são mais de 8 horas. Se eu não me engano, eu levei 10 horas de trem-bala, tá? Andando a 200 km por hora. Para chegar aqui, tem que passar por Kyoto, que era a antiga capital do Japão, e depois chega em Hiroshima. Nagasaki é mais longe ainda. Okinawa, né? O arquipélago de ilhas. As pessoas aqui nem se identificam tanto como japoneses, tá? Eles se identificam mais como polinésios, mas de qualquer forma sofreram, né, comeram o pão que o diabo amassou na Segunda Guerra. Os americanos foram vindo pelo sul em direção a Tóquio e na época da explosão da bomba atômica, os russos estavam vindo pelo norte. Eles já tinham pego as ilhas aqui de cima e já tinham desembarcado na ilha de Hokkaido. Tá? Era uma corrida para quem chegasse primeiro. A bomba atômica acabou com a guerra. Se não tivesse acabado, com certeza teria Japão do Norte e Japão do Sul. Tá bom? Então, vamos continuar a explicação. Agora, esse aqui é um mapa que eu peguei lá, tá? Tem linha de trem, né? Tem bastante coisa aqui. Mas, basicamente, o que mostra? A linha de trem é onde está o grosso da cidade, tá? A cidade está para cá. Esse aqui é onde tem o domo do pavilhão da exposição industrial. Então, explodiu por aqui. Né? Explodiu bem aqui em cima, depois no próximo slide vai dar para ver. Aqui é a Praça da Paz, e aqui, essa ramificação do rio, ele faz um deltinha. Isso aqui tudo é porto. Tá? Então, a cidade de Hiroshima era portuária. Como eu falei, tinha uma parte militar desse porto, né? Estava em guerra. Mas talvez, se fosse uma guerra mesmo, por causa de guerra, seria interessante ter jogado a bomba atômica aqui, no porto, né? Não no meio da população civil. Então, as linhas de trens que ligam o norte e o sul do país, né, estão aqui. Vamos continuar. Bom, eu vou variando aqui para a gente ter uma variação um pouquinho. Olha aí. Né? Então, o delta aqui explodiu em cima do pavilhão lá de exposição industrial. E né, a partir daqui tem as distâncias. Né? Eu diria que a área afetada para valer foi essa aqui. Tá? Foi a primeira bomba atômica, ela não tinha tanta potência assim como as atuais têm, tá? O resto da cidade foi pelos incêndios, né? Então, vamos continuar. Olha aí, mais um mapinha. Então, pavilhão industrial, a praça Parque Memorial da Paz de Hiroshima, o museu, né? Você entra por aqui. Aí aqui tem 3 andares para você ver. Depois passa por uma passarela. Aqui tem mais alguma coisa para ver. Gravação de áudio, depoimento, papapá, não sei japonês. E sai por aqui, eu não lembro o que tem aqui. Né? Aqui tem um negócio que eu vou falar para vocês, que é o cenotáfio. Já vai aparecer. Ele é um arco. Então você olha, provavelmente ele está aqui. O cenotáfio, e por ele você vê o prédio aqui do domo do pavilhão industrial. Vamos fazer uma transição. Pronto. Olha aí. Né? Deixa eu me colocar.
Pronto. Então entra-se por aqui e passeia-se, olha, Hiroshima moderna. É interessante que no Japão, em Tóquio especialmente, tem arranha-céus que não tem no Brasil, são absurdamente gigantescos. Aquele lugar tem terremoto lascado, né? Mas todas essas construções conseguem lidar com os terremotos ali, tá? Olha, esse edifício aqui, ele dá para ver que ele é bem alto, né? E isso aqui é típico do Japão, tá? Basicamente você tem o litoral, não muito litoral habitável, e depois começa a cadeia de montanhas e é um pouco chato de você ocupar o interior do país. Tanto que Tóquio é a primeira cidade do país, né? Ela é basicamente onde é uma planície onde dava para pôr todo mundo junto. Vamos avançar. Mas vamos melhorar aqui. Então, direita, esquerda em cima. Esquerda em cima. Aí, ó, o rapaz aí, mais jovem, mais bonito, não muito esbelto, né? Alguém tirou essa foto para mim, não consigo imaginar quem, né? Então, tô todo felizão aí. Vamos continuar. Então, essas fotos são minhas. Aproveitei e passei, né? Tá um dia bonito. O pessoal de Hiroshima, eles fazem um esforço para você ver qualquer outra coisa que não seja as coisas relacionadas com bomba atômica, mas é um pouco difícil, né? Talvez para o turismo interno dê mais certo. Muito bem, olha aí. Que bonitão, né? Mais uma foto do domo. Aí, cenotáfio. Então, cenotáfio é a palavra que a gente usa para um túmulo, mas não tem corpo no túmulo, tá? É como se fosse um monumento. Mas, então, ele seria um túmulo em comum das vítimas, tá? Então, o túmulo está aqui dentro. Aqui tem um balcãozinho, um palanquezinho, as pessoas fazem fila, fazem uma pequena oração aqui na frente, você vê isso constantemente. E a abertura aqui desse vão dá para uma tocha, e a tocha, depois da tocha tem o domo, tudo bem feitinho. Aqui, pronto. Né? Vamos fazer essa aqui, ó. Então, lá dentro tem os expositores aqui, tá, para ficar vendo, tem objetos, tem textos, né? Basicamente começa falando da história militar do Japão. O Japão não era um país de paz, muito pelo contrário. Assim, ele se unificou em meio a uma guerra, e assim que unificou, eles estavam armados até os dentes e partiram para cima dos vizinhos com vontade, com sangue nos olhos. E era uma potência imperial militar expansionista, tá? Então, conta essa história e conta que a Segunda Guerra era uma consequência dessa história, né? Nada mais natural, né? Ele é expansionista, era o espaço vital deles. E então, daí a exposição vai correndo até um ponto, de repente ela vai chegando no dia da explosão em si. Bom, aí essa sequência de slides ficou assim, né? Aqui é uma maquete que está já quando você passa os expositores, então eu acho ela muito bonita. Tem os rios, tem o relevo, né? Tem essa montanha aqui. Imagina o susto de quem estava do lado de lá dessa montanha, né? Que ficou protegido da explosão, mas, né? Deve ter se assustado bastante, né? Para falar o mínimo. Então tá explodindo aqui em cima do pavilhão de exposição industrial. O tamanho da bombinha. Ela não é uma bomba de plutônio, é uma bomba de urânio 235. Você tinha duas metades em massa crítica aqui, uma na frente e outra atrás. E elas estavam estavam enriquecidas, mas não na massa crítica, né? Elas precisavam ser colocadas em contato. Elas iriam ser colocadas em contato com uma gigantesca explosão na frente aqui de TNT. Então o TNT ele explodiria, jogaria uma
uma parte enriquecida na outra e a partir daí explosão, tá? A bomba de plutônio ela é mais geometricamente, ela é mais eficiente, né? E ela é 1/3 do tamanho disso aqui, né? 1/3 do tamanho, 1/3 do peso. Então, a explosão bem em cima, né? É uma estratégia de fazer o máximo de destruição e aqui a maquete embaixo. Então, aqui eu vou pôr embaixo. Olha. Então, é a mesma maquete, tá? É bem escurinho, bem intimista, tudo. Então, aqui seria a cidade ali, desenhada depois da destruição. Eu acho interessante aqui que você tem todas as linhas de bonde, né? E os bondes tombados ou incendiados nas posições que eles foram encontrados depois, né? Tem relato depois de gente que estava no bonde, tá? E o bonde saiu voando com fogo e a pessoa ainda conseguiu sobreviver para dar o relato. É impressionante. Tá? Vamos lá. Bom, então essa é uma foto famosa. Não, acho que não fui eu que tirei. Está muito boa para estar no expositor. É a foto de um relógio que marcava exatamente a hora da explosão aí de manhãzinha, né? Tá. Aqui também junto ali com aquela maquete, então depois que você passa os painéis, né, aí tem essas estátuas aí, que sinceramente elas não me deixaram tão mal quanto os desenhos que eu vou mostrar, eles vêm em seguida. Mas são as pessoas queimadas, boa parte delas vai acabar morrendo, não por causa de radiação, mas porque estão, né, num estado péssimo. Olha aí, então mais uma foto daquelas. Bom, aqui vamos fazer uma transiçãozinha. Aqui é o seguinte, você então vai encontrando alguns objetos ou algumas coisas da cidade, né, que eles foram coletando para o museu. Então é uma estátua de Buda, devia estar num templo, numa casa, provavelmente num templo, está em japonês, não sei ler, e ela está derretida pela metade, não necessariamente pela explosão, porque como eu falei, pegou fogo, mas enfim, né, deu para passar o recado. Essa sequência de fotos eu acho impressionante, não conhecia. Então, aqui é uma válvula hidráulica aqui, que está, né, de alguma coisa. Aqui atrás é uma parede, que eu imagino, sei lá, que estava caiada, tá? Ela talvez fosse branca, talvez fosse preta, não sei. Mas com a explosão, a luz foi tanto que fez a sombra. Onde não estava a sombra queimou e onde estava a sombra protegeu, então fez a sombra perfeita do local da explosão. Talvez estivesse até meio longe, né? Se a altura era 800 metros, não devia estar tão em cima assim para a sombra ficar inclinada. Aqui é uma escada, né? Mesma coisa. Então, onde a sombra protegeu, ficou da cor original, a outra queimou, sei lá. Olha aí, essa é uma foto de internet também, não é minha, tá? Essa é uma foto do museu, perfeita, né? Imagina uma pessoa nessa situação aí, vocês não vão demorar muito, vocês vão ver agora. Olha aí. Legal, né? Então, tinha alguém sentado aí, essa pessoa deixou uma impressão eterna, tá? Não é, ela sumiu, desintegrou? Não, ela não sumiu nem desintegrou, talvez não tenha saído daí nunca mais, mas onde ela estava ficou marcado. Esse degrau em particular está aí, tá? Olha aí, está no museu. Acho que com o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais difícil de ver alguma coisa assim, né? Ali na foto estava bem mais nítido, né? Bom, aqui eu particularmente acho punk, tá? Então eu vou passar essas imagens. Peraí, esquerda em cima. Aí. Eu vou passar essas imagens, por quê? De novo, deixa eu olhar minha colinha, tá?
A empresa, a TV estatal japonesa, se chama NHK. Ela fez no 30º aniversário da explosão, que foi em 1975, ela queria fazer um documentário e ela fez então uma coleta de depoimentos e de desenhos de sobreviventes das bombas atômicas. Eu não sei se estão contempladas só de Hiroshima ou de Hiroshima e Nagasaki. Eles receberam 2.200 desenhos, são desenhos muito bons, eu não conseguiria desenhar assim nunca, né? E eles estavam ali no museu. Eles ficam na saída, né? Eu fiquei muito bodeado. Aí, o que aconteceu? Parte desses desenhos, uns anos depois, apareceu no Ibirapuera, em São Paulo. E eu lá fui, e essas são as minhas fotos, tá? Então, vocês vão vendo, eu praticamente não vou ficar falando muito, porque eu não gosto. Vou ficar aqui um pouquinho, para vocês olharem. Isso aqui é pele, tá, gente? É pele desgrudando da mão, tá? Aí precisaria de um médico para falar, coisa de queimadura. Vamos lá. Pra vocês ficarem chateados mesmo, viu? Sim, depois vocês pensam um pouco. O problema é que isso aconteceu, né? Nossa. Bom, aqui a apresentação está acabando. Ai, meu Deus. O que está fazendo essa foto aí? Isso não devia estar aí. Oh, meu Deus. Deixa eu tirar dessa coisa aqui rápido. Pronto. Minha esposa vai me matar. Bom, foi a primeira experiência que eu fiz aqui sobre vamos voltar à trilha sonora. Foi a primeira experiência que eu fiz com uma apresentação. Agora vamos ver se ela funciona. Eu tinha uma barba muito bonita, agora ela é toda branca. Mas tudo bem, eu continuo bonito, mesma coisa. Gente, obrigado pela atenção. A próxima vez que eu postar alguma coisa vai tentar ser uma aula, tá? Então isso aqui era um teste para ver até onde que eu conseguia fazer. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? E eu vou então interromper aqui. Aí, pronto. Devia ter posto um filminho final. Assim eu vou aprendendo. Gente, muito obrigado, tá? Depois eu ponho um link com o filme dos Simpsons para vocês verem, quem ficou curioso. Até mais!